Muitos, mas muitos meninos têm na brincadeira de empinar pipa a sua maior diversão. Não é difícil ver os garotos correndo para disputar aquela que acaba de ser cortada. Claro que sabemos que também existem cuidados que precisam ser tomados. Acidentes acontecem. O cerol ainda é utilizado nas pipas. Os garotos subindo em postes. As pipas em fios de alta tensão e assim por diante. Mas além de passatempo, a pipa também é encarada de forma profissional por muitos que participam de competições e festivais em todos os cantos do mundo. O que fazer para que a brincadeira não se transforme em um problema? Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que cria os pipódromos em parques estaduais e estimula a realização da semana educativa nas escolas. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Fernando Capês, do PSDB, Cristiano Concórdio do Nascimento, ele que é presidente da Associação de Pipa, e Alessandra Libonati Azevedo, sócia da fábrica de fios e linhas Libofio e Libopipa. E eu começo com o deputado Fernando Capês perguntando de onde surgiu essa ideia, né? É um assunto tão diferente. Eu falei, pipódromo, será que há necessidade de criar esses espaços? Olha, São Paulo já não tem muitas áreas de lazer. Nós temos nossos parques, mas de maneira geral falta, pela própria geografia da cidade, espaços para esta multidão de jovens e de amantes do esporte. Para nossa surpresa, o Cristiano nos informou, existem mais de 3 milhões de praticantes dessa atividade de lazer, de descontração, de entretenimento, que é empinar a pipa, né, ou papagaio, como também se diz. Nós, então, discutindo com ele, a nossa equipe, chegamos à conclusão de que haveria necessidade, em primeiro lugar, de se instituir na rede pública de ensino, nas escolas em geral, semanas de conscientização e orientação do jovem quanto à maneira correta de praticar este esporte. Sim. E como evitar riscos para o próprio autor que está praticando e para terceiros. Então a questão do cerol na linha, que já vitimou principalmente tantos motociclistas, sim, a questão de crianças que muitas vezes empinam próximo a fios de alta tensão ou sobem em telhados. Então tudo isso nesta semana é muito importante para esse tipo de orientação, porque vai ajudar a salvar vidas, a prevenir acidentes. Mas ao mesmo tempo, nós estamos juntamente com o governador do estado de São Paulo, o secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, inclusive no âmbito municipal, procurando definir dentro de parques municipais e estaduais áreas destinadas a esta prática. Isso você vai estimular o jovem à prática de um esporte sadio, sim, barato. Nós estamos vendo pipas lindas aqui que vão ver, que o Cristiano vai dizer como são baratas essas pipas, atinge, portanto, todas as camadas econômicas e sociais, e aquele que pratica esporte, um esporte de entretenimento, ele tende a evitar a violência. Por tudo isso, nós já achamos um projeto social muito importante, fomos aliados de primeira hora, estaremos com esse projeto e não interromperemos nossa atividade, enquanto ele não for transformado em lei e enquanto os parques e áreas não agruparem pipódromos e pontos para que seja empinada a pipa. Existe já alguma iniciativa nesse sentido? Você tem essa informação de algum lugar do mundo que já tenha espaços destinados a empinar pipas? Positivo, nós temos, se for falar, são vários países já que têm os pipódromos autorizados por lei. Agora, ultimamente, tivemos o Chile, né, que era proibido, o presidente sancionou a lei que possa soltar pipa lá, até mesmo com a linha esportiva, em uma área específica para se soltar esse pipa. Uhum. Na França, nós temos o campeonato mundial de linhas esportivas, né, que poucos sabem, e poucos sabem também que o campeão é brasileiro. Foi para a França e ganhou o campeonato mundial de pipa com linha esportiva. É pouco divulgado por ser tão marginalizado. Por exemplo, a gente já tem, o deputado colocou em panorama de 3 milhões, né, de pipeiros no Brasil. Esse número deve ser, o percentual maior deve estar em São Paulo, por São Paulo ser o maior estado da federação. Mas onde esse povo empina a pipa hoje, em São Paulo, por exemplo?
Aí que tá o problema. Os acidentes acontecem por isso. Porque o pessoal vai... Hoje eu não posso soltar na pracinha de casa porque tem a rodovia. Eu vou para cima da laje, tem um risco de cair de laje. Tem a rede elétrica. Nós não temos o espaço. Tem a proibição, tem a coibição das autoridades que estão fazendo o trabalho deles, mas eu não tenho onde soltar pipa. Você é pipeiro desde criança? Desde criança. Desde criança solto E pipa. sofreu algum tipo de acidente? Já Empinando sofri. pipa? Já caí de tampa de bueiro e daí por diante, né? Porque a criança... E segurar a molecada. Não segura. E com esse projeto do Fernando Capês, que o pipeiro tá abraçando com tanta alegria, com tanta emoção, porque nós estamos vendo uma visão que nós não tínhamos antes, de ter um lugar para soltar pipa. Eu quero levar meu filho para soltar pipa num lugar específico, onde não vou ter problema, vou empinar pipa com ele com segurança. Não, e a custo zero, né? Porque, de repente, você precisa do local. Já tem os parques. Ô, Ana, pensa no Precisa aspecto de alguma segurança estrutura? também. Não, você precisa de uma área livre, não é isso? Algum Isso. tipo de estrutura, não sei. Você tem o pai, a mãe, muitas vezes, sai para trabalhar, ou mesmo nos finais de semana. Porque durante a semana, na minha opinião, a criança tem que estar na escola em período integral. Nós temos que trabalhar por esse objetivo. Mas você põe no final de semana a tranquilidade de um pai, de uma mãe, sabendo que seu filho está numa área em que terão outros como ele, era destinada a isso, com vigilância, tranquilo, em vez de estar na rua aí, sujeito à ação de um traficante ou mesmo de uma violência qualquer. Por isso, Cristiano, olha, vocês estão de parabéns, é um movimento muito organizado, são realmente pessoas de bem, trabalhadores, que gostam do seu esporte. Não. E a Assembleia tem que apoiar isso. Claro, o que me chamou a atenção quando foi convidada a Alessandra para fazer parte desse programa, que existem segmentos, né, que estão alinhados, combina com a questão da linha, né, à realidade das pipas. Há 16 anos, seu pai viu esse segmento. Como é que foi o estudo para se abrir uma empresa de linhas específicas para pipas? Na realidade, a gente tem a empresa há 16 anos, mas há 5 anos a gente tem esse segmento para a área de pipa. Mas como é que foi esse insight? Então, o que que acontece? A gente já tinha um cliente, né, que pedia para a gente, olha, vocês precisam entrar nessa área de pipa, vocês têm é grande, né, muito grande esse mercado, não dá para saber o tamanho do mercado. Até hoje, a gente não tem o tamanho do mercado, não tem. Porque não existe dados oficiais Não disso, tem né? dados oficiais, não tem mesmo, né? Então, cada dia é um novo cliente, os clientes, assim, é pequeno, é grande, então, assim, e cada dia é um produto novo, né? Mas por que a linha tem que ser diferente, Alessandra? Explica para mim, qual que é a diferença da linha normal para a linha de pipa? Porque eles querem, as crianças querem novidade, né? Então, assim, a gente acabou lançando o carretel colorido, o carretel de multicores, justamente para sair dessa coisa né, que eles chamam de cerol, dessas coisas todas, para sair disso. Então, a gente acaba linha colorida, não existia isso, né? Então, era linha branca, né? Então, brilha nos olhos das crianças. Olha que interessante, Né? isso. É. E você acredita que você tendo um local adequado, claro que o seu mercado também vai melhorar. Claro. É óbvio que você vai ter um Claro. maior número de adeptos, né? Claro. Então, que nem hoje a armação do pipa, ela é feita com uma linha colorida. É, fica mais bonita, né? Né? Mostra uma. Esse aqui é verde, por exemplo. ó. Isso. Então, a gente Vermelha. faz essa linha, né? Então, vai para tingimento essa linha. Então, é uma linha própria para isso. Então, antes era uma linha só para costura, né? Hoje é uma linha de costura, mas também é usada para fazer esse tipo de armação de pipa. Então, assim, é um mercado amplo que foi usado, assim, para a linha de pipa também, né? E, assim, as crianças olham isso no alto e a linha Deixa eu fica mostrar o muito carretel bonita. colorido. Tá aqui na mão. Ah, ó. tá aí. Tem outro ali na mão da Alessandra. Esse daqui já é com Olha a que bandeira barato. do Brasil. O senhor é pipeiro, deputado? Já empinou pipa uma Nossa, vez? empinei muita. Eu fazia pipa, né? Ah, fazia? Fazia Comprava pipa. o papel, e aí cortava direitinho, aí dobrava um pouco aquele a pauzinho beiradinha. flexível, dava aquela dobradinha, Dobradinha. cortava no canto, passava cola. Realmente A minha Agora- era até a minha pipa, só que, não sei se na minha época, um pouco mais. Eu fazia um pouquinho um arcozinho, assim, um arco. Isso, né? envergado. Envergado. Por falar Adorava nisso, pipa. as pipas são diferentes, variam de lugar para lugar? Varia. No Rio de Janeiro, na parte
Niterói para lá é só raia, peixinho. O que é isso? Peraí que eu não sou pipeira. Eu não trouxe elas aqui. Raia é aquele triangulinho que é só... Parece uma raia Isso, mesmo. é só uma rainha. Tá. O lado da cá é só os pipa 3 varetas. São Paulo já trabalha com os 2 modelos. Trabalha com os pipa 3 varetas e as raias Mas ao mesmo difere tempo. por quê? Por causa do tempo, por exemplo? Depende do tempo, pouco vento, muito vento. Cada hora é uma hora de colocar um pipa no alto. Tem um vento muito grande, eu não consigo colocar um pipa desse. Entendi. Porque eu vou quebrar minha linha e meu pipa vai se perder. Então, eu uso menor uma rainha e consigo brincar com mais facilidade. Eu fui olhar na internet por curiosidade, vi pipas lindas, eu vi pipas grandes, vi até aviões, Isso. né? Em campeonatos fora do Ornamentais. Brasil. Isso, a gente tem isso aqui também? Temos. Já realizamos vários campeonatos de pipas ornamentais, onde é um concurso que traz a melhor pipa de cada categoria. São menor pipa, maior pipa, trens, dragões, centopeias. Então, são várias categorias que eles se juntam e vai disputar primeiro, segundo e terceiro lugar. Cristo Redentor, essas aqui eu nunca fiz. São Olha que coisa Essa aí linda, é maravilhosa. pipa- São São Jorge. São Jorge Cristo chegou a Redentor. São Jorge, eu sei. Estou sabendo. Mas nesse caso, é um festival, um campeonato que movimenta muito dinheiro? Não temos a iniciativa. Você pediu já para Libofio patrocinar? Libofio é parceira então nossa tá bom. dos eventos que realiza, que é um evento que traz muita família. Claro. É um evento que ninguém conhece. Mas vocês fazem aonde? Em que espaço vocês fazem Quando esse nós evento? conseguimos uma área pública, Ah, com uma autorização, nós conseguimos fazer. Mas é um evento que não é, a criança não pode soltar um pipa lá de repente, é só os competidores. Entendi, claro. É um evento mais privado, né? Então fica mais difícil de conseguir esses lugares. e vocês patrocinam isso como, Alessandra? A gente patrocina com camiseta, com as linhas, com os troféus. Então, a gente com lanche, dessa forma. Então, a gente monta a barraca, o som, precisa de som, Claro. né? Para anunciar quem ganha, a parte de como é que eles fazem apuração, tem nota, é tudo É bem sério, sério, não é assim, E quem sabe? ganha vai para fora? Não vai para fora porque não temos ainda essa condição ainda de ir para fora. A Mas gente estamos começou lutando. agora, né, a gente começou, Isso. né, não podia falar, né? Pode falar, claro. A gente já está com um projeto agora Claro. um projeto novo de começar a fazer essa movimentação de que quem ganhar ir para fora. É, porque ele falou que a gente tem um campeão mundial brasileiro. E né? isso, começar Mesmo sem incentivo. Você imagina Isso. se você tiver começar um incentivo. a fazer um incentivo. Porque lá fora deve ser diferente. Lá deve Lá dar é grana. diferente, Dá é grana. Lá diferente. tem remuneração, É. eles A ganham A intenção pra isso. é, né, Claro. aqui trazer para o Brasil isso, né? Até Por que fazer não campeonato. fazer um esporte, né? Tem vôlei, tem futebol, por que não, né, deputado? Um esporte, né? Pipa, um esporte. Claro. Nossa, é uma Até- coisa linda, né? Até mesmo trazer uma etapa mundial da França para ser concorrida aqui no Brasil, para o pessoal abrir os olhos para ver como que é o evento de uma linha esportiva, para a gente lidar isso com mais seriedade, que isso que vai trazer a diminuição dos acidentes também. Não, e você tendo um local adequado, deputado Capês, até o próprio governo pode ajudar, Sem dúvida. patrocinar esse tipo de evento. Nós chegamos a conversar com o governador Geraldo Alckmin. Que deve ter sido pipeiro também. E Quem ele não foi, se né? Não foi, né? Ele se mostrou muito favorável à ideia, pediu que fossem localizadas áreas. Nós estamos verificando isso com o responsável pelo patrimônio, o Dr. Felipe Sigolo, o Dr. Fernando Chucre, e estão nos ajudando muito na localização destas áreas e pretendemos que até a área possa ser obtida até mesmo antes da aprovação do projeto, para que depois o projeto venha a regularizar, mas que já possa iniciar experimentalmente em algumas áreas essa atividade. Ó, a gente tem alguns parques, a gente teve a oportunidade de fazer algumas matérias em alguns parques. E tem parques até um pouco abandonados. Né? Seria uma forma de atrair também, não estou falando abandonados de estrutura, estou falando assim, pouca gente. Populoso. Né? De repente. Em frente ao Parque de Ibirapuera, aqui perto da Assembleia. Ali, Você tem aquela o área Parque de aqui Ibirapuera, também. aquela área em que se costumava brincar de Aeromodelismo. aeromodelismo e os barquinhos. Sim. Tem até as arquibancadas. Está subutilizada. Pode ser utilizada, pode ser aproveitada. Nós vamos falar com o governador, vamos falar com o prefeito. Nós não temos problema, porque entendemos que o jovem, principalmente o jovem carente, onde que ele hoje pode exercer o seu lazer? Está falando do rolezinho, ele vai no rolezinho, vai no shopping,
ele passeia, mas ele não tem o poder aquisitivo para fazer as aquisições que muitas vezes ele tem vontade. Claro. Então ele fica estimulado num consumismo materialista, que só vai confundir a cabeça dele, desvirtuá-lo, tirá-lo muitas vezes dos valores que são mais importantes, quando ele pode estar em contato com a natureza, numa atividade lúdica, mesmo esportiva, em competição, gastando... Quanto que custa uma pipa linda dessas aqui? É R$100, não é? R$5. Quanto? 100? R$5. 5? R$5. 5 reais. 5 Uma pipa reais. dessa. 5 reais uma pipa como essa. Essa não, vamos trocar a pipa dele, porque Mas ele gostou o muito o dessa aqui de Kelson São Jorge. ela né? tá ele já animada tá com o pegando. Palmeiras. A do Flintstone. Flintstone, olha que coisa linda aqui Perdão. do Flintstone. Deixa eu pegar. Pronto. Olha aqui. Não, e a criançada adora. Até... e Olha isso aqui, coisa linda. Por 5 reais, imagina. a criança fica, olha, por 5 reais ela não passa uma tarde, ela gasta muito mais do que isso numa tarde, ela consome. Ela pode comprar a pipa e ficar várias tardes brincando. A gente vai pro intervalo rapidinho. Eu quero saber se tem meninas que empinam pipa, né? A gente tá falando tanto de meninas, até brincava com eles, que eu já empinei pipa na praia. E podemos falar também os riscos, né? Em casa tem de duas, brincar. viu? Elas empinam? Ele também? deu uma pipa pra cada uma, então elas é estão isso. brincando. Algumas coisas, até dicas de segurança, mas no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre o projeto do deputado Fernando Capês, do PSDB, que cria os pipódromos nas parques estaduais aqui de São Paulo. E eu deixei uma pergunta, até curiosidade. Mulheres, empinam pipa, Cristiano? São boas nisso? Boas, vamos dizer que Mas são eu- boas, porque desde a minha esposa, que sempre me acompanha nos festivais que a gente vai, as mulheradas, as famílias, as mulheres de todos os pipeiros estão indo muito mais nos festivais agora, organizado pela associação, que até então não ia. Como começou a ficar uma coisa mais organizada, começaram a aparecer um grupo muito maior de mulheres. Quantos festivais, por exemplo, por ano em São Paulo vocês conseguem realizar? Todo final de semana tem festival em São Paulo. E aonde? Nós fizemos agora em Campinas, temos em Santos para fazer. E sempre em áreas públicas. Áreas públicas, porque o que está acontecendo? Nós estamos, a associação está apoiando eventos onde não tem risco. Tá. Áreas abertas onde não tem pedestre, onde o pessoal se ajunta para soltar pipa. Onde começou o crescimento da associação, devido desse tipo de trabalho. Mas aí você tem que pedir autorização para a prefeitura, você tem que pedir, vamos dizer assim, até policiamento para determinada situação de insegurança. Você tem que ter tudo isso. Até então é uma coisa clandestina, porque nós não conseguimos as autorizações necessárias, porque é muita gente para soltar pipa todos os finais de semana. Não é mais aquele negócio, vamos esperar as férias, não, é muita coisa. Mas, por exemplo, isso é só para brincar ou tem algum tipo de competição? Porque a gente sabe que a pipa, a gente vai entrar num assunto meio complicado, que é a questão do cerol, né? Que ele é proibido em muitas cidades, mas que as crianças utilizam. Por quê? Porque é feito de forma artesanal. Você não tem como proibir a fabricação de cerol, por exemplo. A criança pega a linha e faz, né? Mas, e antigamente era isso, né? Um cortava a pipa do outro, saía correndo, era o tipo de brincadeira. Como é que vocês conseguem fazer esse tipo de brincadeira tirando essa adrenalina, vamos dizer assim? É difícil, você não consegue, porque nas comunidades mais carentes é onde está enraizada esse tipo de esporte. A graça de uma criança, de um jovem, não tanto da criança, mas de um jovem, é de pegar a pipa do outro, de resgatar a pipa do outro para si. Tá? A diversão está aí. É isso mesmo, eu né? sempre soube que não era tem isso. como a gente esconder, eu como presidente da Associação Brasileira de Pipa, falar, não tem o cerol, não tem como. O que a gente faz é trazer esse público para uma área segura. Tirar esse público da cima da laje, da Mas rodovia. mesmo assim não há um risco? O risco, Se utilizando o cerol? o risco não é zero. Nós temos uma grande chance de não ter acidente como não temos ainda. Porque nós estamos trazendo essa experiência de fora. Entendi. França, Chile, Eles Indonésia. usam cerol lá? Cerol legalizado. Ana, você concorda que se tiver uma área... Claro, aliás, é muito uma mais não, difícil, né, várias deputado? áreas espalhadas, nos vários mais diversos pontos, Zona Leste, Zona Sul, principalmente, na Zona Norte, Zona Oeste, em que a criança possa ir, é muito mais fácil exercer esse controle Claro, porque e não vai Não, e bater acabar com gente o no cerol é trânsito. impossível.
né? Você É pode fazer impossível. um uso racional. Não tem Isso. nenhum estudo, Alessandra, de alguma linha que possa provocar isso sem ser tão, vamos dizer assim, perigosa? Não há, sei lá, pode-se criar um tipo de fio que ele corte sem ser tão perigoso quanto o cerol. Tem vidro. Ó, pode ser para o mercado. Aí, quem sabe você entrar no mercado mundial, fazer uma pesquisa. Porque deve existir. Porque a linha corta, né? Tem linha fina que corta. Então, a gente já está... Ó, tá vendo? Já estou descobrindo as coisas que ela vai me entregar. Já está me entregando. É. Não, a gente já está pesquisando, Claro. né, sobre primeiro se tem essa possibilidade, né, porque não é fácil, né, isso já entra em tecnologia, já Claro. entra em estudo, né, então todo mundo sabe que linha é importada, vem, né, vários setores, então assim, já está em estudo para ver se existe essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa, mas independente disso, a gente tem que ter a conscientização e tem que ter um espaço, né, para que a prática desse, um esporte, Claro. seja É praticado. tratado como esporte? Tratado como esporte. Tem regulamentação? Tem toda uma regulamentação. Tem regras, Tem os tudo? competidores, são Entendi. são na média de 5 a 10 competidores. Não é aquele milhares de pipas, são alguns competidores. Acabou na sua vez, vai o próximo. E sim, todas as regras. Quando você perde o pipa, tem a pessoa que vai buscar aquele pipa que você perdeu para aquela linha não Isso é ficar. tudo organizadinho. É tudo Não vai ser organizado. difícil Não. organizar. Não, que nós já temos, já está acontecendo no Brasil, entre off, esse tipo de eventos. Só que nós precisamos uma autorização Claro. para fazer esse Legalizar evento. é muito melhor. Até para patrocínio, né? Como é que Positivo. uma empresa vai patrocinar algo que não tem formalização? Vocês vendem só no mercado interno ou vocês já exportam essas linhas, ô Alessandra? Não, só no mercado interno ainda. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. E é interessante porque... Esse know-how veio de onde? Vocês pegaram o know-how de onde dessas linhas? De que país? Vem da Índia. Da Índia. Da Índia, E surgiu na China, né, a pipa? Surgiu na China. E a Índia que tem o know-how da linha. Porque aí depois ela foi se expandindo, Uhum. né? Então era da China e depois ela foi para o Oriente, então ela foi vindo, né? O que é interessante falar é que quem vai conhecendo os pipas, vai conhecendo... Eu falo que é uma paixão que contagia. E outra pipeira aqui. ó. Não, é impressionante. Você olha assim, vai vendo, aí de repente você contagia. Eu conheci uma menina, ela tem acho que 11 ou 12 anos. Ela põe um fone no ouvido, né? Você perguntou das mulheres, né? É uma menina, uma adolescente. Ela põe o fone no ouvido, tem uma foto dela assim, ela viaja empinando pipa. Eu fiquei impressionada com a foto dela. E ela viaja empinando pipa, assim. E ela é boa empinando pipa. Adolescente, na dela, assim, ó, empinando pipa. É coisa linda. Não, e dentro do projeto do deputado, quando ele fala em semana educativa, a gente tem corpo de bombeiros que pode ajudar Sem nisso. dúvida. Porque é o corpo de bombeiros que atende esse tipo de ocorrência, que não tem dado oficial, deputado Capês. Seria até interessante a gente saber que tipo de acidentes e quantos acidentes esse empinar pipa em locais inadequados provoca. Porque a gente não tem. Você procurou esse tipo de Não, dado? de vez em quando a gente vê no noticiário Sim. um motociclista que vem a falecer, ou mesmo uma criança que morre com choque ou cai de uma laje. Mas assim, não existe digamos assim, uma estatística voltada à pipa. Existe uma estatística voltada a tipos de acidentes. As crianças que caem de laje, quantos homicídios culposos ocorreram, quantas lesões corporais. Mas não há essa catalogação específica com relação à pipa. É uma ideia que pudesse ser feita. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe, que eu acho importante, é que o perigo existe. Sim. Se isso for feito fora de regras, Até é para quem perigoso. não empina a pipa, né? Você Sim, deu o pra exemplo que a do pessoa que motoqueiro, venha né? a ser Motociclista. Ou até na rua, a ser gente vítima andando. disso. Claro. Mas eu acho que o valor mais importante é colocar a criança numa atividade em que ela concentre, em que ela estabeleça harmonia com outras crianças, ou jovens também, ou adultos. Ela vê um adulto gostando da mesma coisa que ela gosta, há uma interação ali. Isso tudo tem uma repercussão, um impacto direto numa sociedade mais pacífica, numa sociedade menos violenta, numa sociedade menos egoísta. Tudo que você puder fazer para estimular atividades esportivas,
atividades culturais, atividades profissionalizantes, colocar a criança na escola, colocar a criança em locais na cidade inteira, praticando um lazer sadio, é absolutamente matemático. Isso tem direta relação, direto impacto nos índices de violência. Agora, Reduz. Cristiano, o que faz a associação de pipas, né? Como é que você teve essa ideia? Vamos reunir aí os pipeiros e montar uma associação. Como é que foi isso? Na verdade, a gente começamos a fazer trabalhos em escolas de orientação, né? Começamos nas escolas, e todo dia era uma escola procurando, vem fazer um trabalho aqui, vamos fazer uma oficina. Então começou a crescer e a gente era anônimos. Então veio a ideia da gente ver a associação. Quantos são hoje na associação? Nós estamos em média de uns 3.000 na associação cadastrados. Você viu? Né? Porque agora o pessoal está começando a se cadastrar, está acreditando no trabalho da associação, o trabalho de orientação. Fora todo esse trabalho que a gente quer fazer, o pipódromo, até mesmo com a linha esportiva, o trabalho de orientação tem que ser feito. É proibido, nós temos que seguir a regra, como nos manda. É proibido, estamos passando para as pessoas que não podem usar esse tipo de material. Claro. Mas isso, o trabalho de orientação. Redes elétricas, lajes, mata muito. Não, e nessa época de chuva, né? Eu estava vendo uma vez, eu estava passando de carro, não estava uma chuva muito forte, mas estava aquela garoinha chata, e eu vi o menino empinando pipa do lado do fio. Eu falei, gente, isso aí é buscar um acidente, na verdade. E a criança não tem consciência, gente. Não dá para você exigir a consciência da criança igual a nossa. A criança acha que é super-homem. É por isso que cai de laje, que corta, que leva choque. Por isso precisa dessa conscientização. Quais são os principais desafios da associação? Além desse que você colocou. Dos pipódromos, que eu tenho certeza que o deputado Fernando Capês vai ser bem sucedido nessa iniciativa, porque não é difícil, né? Acho que a gente tem aí uma realidade que facilita esse tipo de iniciativa. A questão da proibição. O que mais? A orientação e que tipo de outros trabalhos vocês realizam? O trabalho da orientação, nós temos um grupo, todos esses pipeiros, nós estamos formando as carteirinhas. E nas ótimo. carteirinhas dos pipeiros, ele é um orientador. Por isso que está crescendo mais. O próprio pipeiro está se tornando um orientador de falar para as pessoas de como soltar pipa. Há uma disputa entre baloeiros e pipeiros? Não há disputa. O baloeiro é o pipeiro e o pipeiro é o baloeiro. Hoje o baloeiro... Só muda a época. O baloeiro, pela prática agora de balão ecológico, totalmente correto, são todos mundo juntos. Né? Então é uma união muito grande entre os pipas e os balões ecológicos procurando seu espaço. São as mesmas linhas? Balões? Não? Não. Porque é diferente a montagem também, né? É diferente. Vocês, O material é diferente, né? essas oficinas, por exemplo, vocês também ajudam a fazer essas oficinas de... Balão. de pipa mesmo, de fazer Não, a pipa? De pipa, sim. E é muito comum a procura, Alessandra? É. As pessoas vão pedir ajuda sempre? Vão te pedir ajuda porque... E quais são os critérios que vocês utilizam? Porque, na verdade, você tem uma associação séria, sim. mas com certeza você tem pipeiros que não estão nem aí com a Light, né? Como diria minha avó. Como é que vocês patrocinam determinados festivais e competições que não tenham problemas assim com pipeiros, vamos dizer assim, sem responsabilidade? Então, primeiro a gente busca para saber. Primeiro a gente tá com a associação, com o Cristiano, então a gente sabe a procedência, então tem os lugares, já sabe onde já sabe para onde vai. Então tem toda uma relação que vai ser tal dia, para tantas pessoas, por volta de tantas pessoas. Então já tem uma... Qual que é a média de público para esses? Vocês já fizeram essas estatísticas aí? Então, teve o último, né, que foi, assim, estimado no Ibirapuera, que foi agora para o dia 25, teve uma média de... Do aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo. A gente estava estimando, quanto? Na média, umas 12 mil pessoas, né? Mas tudo pipeiro? Tudo pipeiro. Tudo pipeiro, e assim, as crianças que foram, assim, né, para pegar pipa, para pegar a linha, assim... Doados pela empresa Libofil, doou todos os pipas para as crianças, as linhas, todo mundo começou a soltar pipa. Foi um céu de pipa lá para as crianças. É uma Pessoas coisa linda. Que nem conhecia, na verdade, pelo estar no centro, não tem tanta essa intimidade. Não tem tanta, né?
Mas é porque a propaganda é negativa, né, deputado Capês? Na verdade, você tem um contingente assim. Imagine se você tivesse uma propaganda positiva sobre o empinar pipa. Há um pouco de discriminação, um pouco de preconceito, que são alimentados pela falta de informação. Sim. E é preciso ter, realmente, você veja, o tipo de atividade que se desenvolve em torno disso. Atividade econômica, industrial, recolhimento de impostos. Olha que beleza essa pipa aqui, olha. Essa aqui, para mim, particularmente, eu gostei também. Eu não gostei da só do São Jorge. Você não gostou embaixo dessa aqui? Qual? Do bicho? Não, aqui, desse bichinho uma aqui. graça. Como é que vocês escolhem as estampas? Esse aí tudo bem. As estampas. As estampas vai a criatividade. Tem milhares de estampas, milhares. Então, essa aqui é só uma delas feitas, que é pipa especial, que é um pipa de presente, que às vezes o pessoal não consegue, dá até dó de colocar um pipa desse no alto, compra para as crianças pôr no quarto, de enfeite. Ah, eu ficaria com dó também. Entendeu? Eu preciso para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, o Cristiano vai contar quanto tempo, vocês vão ficar bobos, quanto tempo se demora para fazer uma pipa como essa. Vai nos dar dicas de segurança. A gente vai falar sobre qual o perfil do pipeiro hoje, né? O que você precisa ter para ser um bom empinador de pipa. A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre os pipódromos que vão ser instalados nos parques estaduais. A gente está pensando até numa ampliação aqui, né, deputado Capês, para áreas públicas também que servem para esse tipo de esporte. E eu falei que vocês iriam ficar bobos. Quanto tempo você demora para fazer uma pipa dessa? Hoje nós temos numa produção, tem gente que faz pipa a cada 30 segundos faz um pipa. Que é o pipa, aqueles de 30 centavos, que é onde as criançadas mais consomem. Que é a pipinha simples. Simples. Pipinha, ótimo. Agora, um pipa hoje desse daqui, a pessoa gasta uma semana para estar fazendo um pipa desse. Só posso fazer uma curiosidade? Não, uma semana... um pipa ou uma pipa? Pipa. Eu vi você falar um pipa, pode ser... É a pipa, né? É a pipa? É, ou pode pipa falar feminina. também O pipa. Masculino, o pipa acho que fica meio mais fácil de estar machista falando. até nisso. Olha, eu já, a pipa. A pipa, então eu vou entrar na da Alessandra, é a pipa. É a pipa. Nós colocamos o Mas pipa. uma semana por rapa, quê? do rapa, olha. Porque toda a criação desse pipa. Ele cria tudo. O desenho. O desenho, os cortes, a colagem, quem vai ficar por cima de quem, para não aparecer a colagem. É um pipa profissional. Não, e custa R$5. E você sabe o que eu acho? Você imagina para quem faz uma pipa, por exemplo, se for eu, Lindo. Se eu for empinar essa pipa, eu rasgo em 2 minutos. Tem que ter orientação para ele não perder o dinheirinho dele, né? Que ele pagou na Aí você pipa. põe no alto. Não é verdade? Você fica pensando o seguinte, você faz quantas pipas eu tenho? Eu que estou aprendendo. Eu vou estragar quantas pipas, Cristiano? No mínimo umas 10 por dia. Tá vendo? Pra Então já soltar. sai R$50. Então você aprende primeiro e empina depois, aí você não perde É nenhuma. mais fácil, né? E a gente estava falando de novo da linha. Vamos voltar um pouquinho a falar para as pessoas se conscientizarem com relação ao cerol, como a gente sabe, é proibido, mata. Muitas vezes as crianças, não só motociclistas, mas pedestres, muitas vezes. Não pode ter cerol, né, Alessandra? Não pode. A gente vende, então assim, a gente vende o carretel, a gente vende a bobina, né? Porque assim, hoje existe, antes, né, se enrolava naquela... Carretel. No carretel, ou se enrolava... Que era grandão, né? Eu lembro que tem gente que brinca de pipa com aquele carretel enorme. Né? Hoje não, né? Hoje já tem carretilha, coisas lindas, maravilhosas, né? Então eles compram, né, em bobina, quem pina todos os dias, já passam da bobina, eles passam para o carretel, para aquele grande, para a carretilha. Então nós vendemos assim também, né? Então aí eles passam para o cerol, fazem mas a empresa, né, qualquer empresa de linha, assim, não Claro, pode é proibido vender, por lei. é proibido, não Mas pode aquilo vender. que eu falei, eu acho que o cerol só existe artesanalmente. Nenhuma Artesanalmente, empresa não. séria como a sua vai fabricar Não uma linha de pode. cerol. Claro. Não pode. Não, e tem aquela coisa, a linha corta. Sim, a linhazinha não, fininha, não. eu lembro que eu já me cortei com linha. Não. Só a linha, só... Só a linha Só já- a linha em já faz si, um corte. ela corta e assim, e machuca, né? Você vê que ela tem uma resistência e que não é qualquer
Qual aquele que você usa para fazer vara de pescar? Aquela de nylon. A de Nylon nylon. é perigosíssimo. Sim, é perigoso. Então, e não é qualquer, você não consegue, né, cortar ela, Claro. ela é resistente. Agora, Cristiano, dentro dessa realidade que a gente tem hoje, quais são as dicas de segurança para quem quer empinar pipa? Hoje a dica de segurança para toda criança soltar pipa é procurar um lugar próximo da sua casa, lugares abertos, longe de redes elétricas. Isso é o principal. É o principal. É o principal. E devido disso, vamos... queda de laje, não subir em laje para soltar pipa, não tentar retirar o seu pipa que ficar no fio, jamais. O pipa é muito barato pela sua vida. Sim, claro. Porque para a descarga elétrica é muito forte, não vai aguentar. Então, os acidentes, quando a pessoa vai retirar o pipa do fio, por falta de informação. Vocês têm algum dado não oficial com relação a esses acidentes? Vocês já buscaram informações que mostrem quantos acidentes? Né? Conheço. No Rio, tivemos um amigo que caiu da laje, uma criança, junto com o pai dele, soltando de cima de laje, veio a falecer. Olha né? só. Isso foi um amigo nosso, ficamos muito tristes com isso, e a associação batendo nesse assunto de querer... Faleceu o pai ou o menino? O menino. O pai tentou se jogar, foi uma coisa muito terrível que aconteceu com um amigo nosso, e eletrocutado também já aconteceu de ter descarga elétrica, mas sobreviveu. Mas por retirar a pipa da rede elétrica. Por exemplo, os motociclistas usam hoje aquela anteninha para evitar esse tipo de acidente, mas eu já vi coisas assim, mesmo com a anteninha, por exemplo, o motociclista virar e vinha entrar dentro do capacete. É muito azar também, mas se você puder evitar... Pode acontecer. Né, pode acontecer. Nesse tipo de situação, eu acho que é mais E fácil. o motoqueiro, você passa em qualquer rodovia, eles não usam antena. Mesmo eles sabendo, chegando época de férias de pipa, onde tem o maior volume de pipa, eles não usam antena. Tem que usar antena. Independente se a linha estiver com cortante ou sem o cortante, Claro. tem que usar antena. Até para outras situações. É uma prática que vem aumentando com o passar dos anos? Cada vez mais. Cada vez Engraçado mais. isso, né? Esses dados me surpreenderam. Eu achei que, olha... Que era uma coisa antiga, ultrapassada, né? Assim, Uma coisa que a gente fazia no passado, né? Os números me surpreenderam, deputado Capês. E que Eu não é posso te divulgado, confessar que me surpreenderam também. Quando o Cristiano nos posicionou, eu fiquei realmente surpreso. E quando eu vi que realmente podemos beneficiar um grande número de pessoas e que todos os efeitos direta e indiretamente ligados a isso, seja no ponto de vista econômico, tributário, seja do ponto de vista educacional, de redução de violência, do lazer, da harmonia social, tudo isso nos levou a apresentar esse projeto e agora pedir aos nossos colegas deputados que nos prestigiem. Vamos fazer uma enquete aí, sabe Fazer quantos uma enquete pipeiros pra a votar. gente tem aí? Então, Que com certeza vão apoiar. Né? Eu estava lendo que algumas cidades aplicam multas até. O uso do cerol, mas olha o valor, né? Rende multa de R$160 para os pais de um menino que empinava pipa em Araraquara, São Paulo. Prefeitura de São José dos Campos também faz uma campanha. Cidades como Arujá, Biritiba, Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes e Poá também têm leis municipais de combate a cerol, assim como em Suzano. É possível se fazer um movimento estadual, deputado Capês. Pegar essas cidades, né? Você falou que já tem prevista aí uma audiência pública, trazer essas cidades até para falar de suas experiências, porque cidade grande é diferente, né? Cidade de interior é mais fácil você encontrar locais para empinar pipa. Mas empinar pipa em cidades grandes como a nossa capital, a realidade é totalmente diferente, né, Cristina? Eu acho que o trabalho de conscientização tem que ser feito de forma diferente. Tem que ser feito o trabalho de multa, sim, tem que da forma que está, não Mas tem dá. que ser caro, né? R$160 não vai impedir com que a criança depois volte a usar o cerol, né? Mas quando você mexe no bolso de uma forma assim que machuque o bolso, aí são outros 500, né? A gente fala sobre a linha esportiva lá fora, eles passaram por muita dificuldade, como a gente está passando aqui no Brasil também, todo esse trâmite, né? E lá só conseguiram organizar dessa forma também. É proibido, tem que ser coagido, né? Tá soltando local em local proibido, tem que ser proibido, tem que ser punido, mas desde que deu espaço para a gente soltar o pipa, desde que fala, tem um lugar específico, né? Claro. Fica...
Não, e o primeiro passo para isso é o pipódromo. O pipódromo é ótimo. Vamos mudar esse nome. Papagaiódromo. Quais são os nomes que a gente tem para as pipas? Nós temos desde Quadradódromo. quadrado, pardorga, Quem? Pardoga, no Paraná. Esse eu não gostei Fica também. feio, né? Qual Vou mais? empinar minha pardoga. Parece que tá no século passado, pô. Eu acho que o pipa ainda é mais bonitinho, É, o né? pipa, Eu só não isso. gostei muito do pipódromo. Mas eu quero dizer que nosso tempo chegou ao fim. Eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Eu acho que o programa serviu principalmente para conscientização, para a gente ficar de olho. Podem não ser as nossas crianças, mas eu acho que se você, de certa forma, se deparar com uma criança empinando pipa num local inadequado, fazer um alerta, né? Conversar com essa criança e torcer para que o projeto do deputado vire lei e você possa ter um lugar seguro para empinar pipa com seus filhos, porque, pelo que eu vi, é um esporte familiar, né? Eu quero agradecer a Alessandra. Alessandra, muito obrigada. O seu recado final. Hoje tem pipa, hoje tem linha de várias cores. E vamos juntos, né, em busca dos pipódromos, lugares indicados para soltar pipa, junto com a associação, junto com o deputado Fernando Capês e junto com a Libofil. Estamos todos juntos. Olha, eu vou até dar algumas dicas aqui de segurança. São dicas do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, o Corpo de Bombeiros pode servir nessa campanha educativa do deputado. Nunca soltar pipa perto de antenas, postes e fios elétricos. Preferir locais abertos, como parques ou campos. Nunca empinar pipas em lugares altos, como telhados ou lajes. Brincar de soltar pipa em dias de chuva é muito perigoso devido aos raios. A gente viu uma mulher, acabou de falecer no Guarujá, né? Tentar soltar pipa sem rabiola, como as arraias. Na maioria dos casos, a pipa prende no fio por causa da rabiola. A gente está vendo aqui que essas pipas não têm a chamada rabiola. Se a pipa enroscar, não tente tirá-las, que foram as dicas que o Cristiano deu. E qual correr atrás das pipas? Pelo amor de Deus, olha o trânsito, né? Porque existem também casos de atropelamento. Eu quero agradecer o Cristiano também, seu recado final. Meu recado final é agradecer pela oportunidade de estar falando sobre o pipa. O pipeiro precisava dessa oportunidade para falar de uma certa forma de tudo que a associação está fazendo. Agradecer a empresas Libofil por estar sendo parceira da gente em todos os nossos trabalhos e apoiando. Agradecer o Fernando Capês, muito obrigado. O Pipa agradece muito o seu projeto, esse trabalho que você está fazendo. O Pipa tem muito a agradecer esse trabalho e essa luta que você está fazendo para a gente. O deputado tem nome pior, viu? Olha. Cadê? Curica. Curica, Jamanta, Pepeta e Chambeta, no norte, na região norte do país. Deputado Capês, eu quero agradecer a oportunidade de debater um tema tão interessante, gostoso, né? Lugar, e conscientizador, na eu já verdade. vou fazer uma emenda para mudar de pipódromo para Pipalândia. Fica Ai, mais que bonito. bonitinho. Pipalândia, pronto. E outra coisa, Também acho. nós estamos vendo hoje um abuso do jovem e da criança, um abuso no ponto negativo da internet, que é boa, uma coisa boa, mas o abuso está gerando desgaste neurológico, a criança está só vendo porcaria na televisão. Está engordando. Está engordando. Vamos levar essa criança para áreas abertas, áreas livres, uma atividade saudável, que vai desobstruir a sua mente. Então vamos apoiar, esse é um projeto que visa a redução da violência, a uma inclusão social, a diminuir um pouco esse materialismo consumista que tem no jovem, que quer ir em loja comprar e comprar. Não, vamos estimular atividades lúdicas. Por isso nós criamos essas áreas, o pipódromo, que a Ana quer que chama Pipalândia, tá certo? E vamos sim estimular e conversar com o nosso governador Geraldo Alckmin para buscar áreas em que possa ser feita esta atividade. Apoie essa ideia, é uma ideia boa e que tem relação direta e indireta com a redução da violência. Eu quero mais uma vez agradecer meus convidados, Alessandra, Cristiano, deputado Fernando Capês. A gente já se compromete, né, num dia aí de festa, porque na verdade é um dia de festa, para a gente conhecer até como funcionam essas competições que infelizmente ainda são feitas de forma clandestina aqui em São Paulo, mas que com o projeto de lei do deputado Capês se transformando exatamente numa nova etapa para essa realidade, vai ser muito melhor para pipeiros, né, para fabricantes e para pessoas que apenas querem
momentos de lazer e apreciar, né, o pessoal empinando pipa. No meu caso, só vou apreciar porque eu não tenho muita noção de direção. Ensino, você vai empinar ninguém. tvassembleia@l.sp.gov.br para que você possa encaminhar suas críticas, sugestões e perguntas em discussão. Vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.